Pegando carona, eu sei que você já falou da base, mas pegando carona nesse caso do Vitinho, pelas suas respostas, uma coisa que me causa curiosidade e eu queria te indagar. Você fala com muito orgulho do que você fez na base. Realmente, Gabriel, a gente tem uma série de jogadores que apareceram na base. Hoje não tem mais, a FIFA proíbe esse fatiamento dos jogadores, e à época era muito comum esse fatiamento dos jogadores. Os direitos econômicos. Dos direitos econômicos. A gente viu o que o Gás falou, essa saída do Vitinho, da concentração. Onde é que entra o Botafogo nessa brincadeira? Qual era a ideia do Botafogo? Porque, assim, vendeu, mas aí é o empresário, é a empresa, sabe, era um fatiamento. Qual era a vantagem do Botafogo em relação, claro que a gente está voltando à época que aconteceu o fatiamento dos jogadores. Onde que o Botafogo se via fortalecido? Qual era o lucro? Qual era a vantagem do Botafogo em ter essas negociações? Olha só, excelente questionamento. E aí agora eu vou falar para vocês que nós vamos ficar aqui umas 5 horas só falando sobre esse assunto. Você se prepara. Eu só não sei se eu fui claro na questão seguinte. Foi claro. Eu acho que deveria ter algum projeto para a base. Perfeito, foi claríssimo. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo. O que era dito por outros presidentes que por lá passaram, quando indagava-se, seja a imprensa e principalmente a torcida do Botafogo, sobre o projeto de divisão de base. Botafogo não tem dinheiro para desenvolver base. Botafogo mal tem dinheiro para desenvolver time profissional, não tem tempo para olhar para a base, não tem como gastar dinheiro com a base. Base é um custo, base, enfim, era o que a gente ouvia. Quando a gente chegou à nossa diretoria e nós tínhamos um projeto de 3 anos. Era o primeiro mandato. Você não sabe se você continua, não sabe se tem no próximo pleito se você vai continuar, se você vai continuar e vai ganhar uma eleição, para ter mais 3 anos. Qualquer projeto de reestruturação de divisão de base em qualquer clube no Brasil, ele vai demorar para dar fruto, no mínimo uns 5 anos, 5 anos e meio. Quando se começa do zero, que foi quando a gente começou. Bom, nós estávamos começando um projeto e sabíamos que ficaríamos, no máximo, em teoria, 3 anos no clube. Só aí já tem um diferencial. Porque é o seguinte, se eu sei que daqui a 5 anos, 5 anos e meio, eu não estou aqui para ver os frutos daquilo que eu vou começar a colher hoje, a plantar hoje, já tem uma diferença. Falei, eu não estou preocupado comigo, estou preocupado com o clube. E outra, eu não conhecia nenhum grande clube no mundo, e nem no Brasil, e nem no Rio de Janeiro, que não tivesse uma divisão de base forte e que tivesse formação de jogador, seja para o elenco profissional, seja como renda vendendo esse atleta. Eu não conheço nenhum clube que não tenha divisão de base forte. Então, nós precisávamos reestruturar a base. E o projeto foi de reestruturação mesmo. Tá? Desde a questão administrativa, passando pela questão da própria filosofia que era implantada para os jogadores. Porque não adianta você ter um garoto que na base toma de 3, 4, 5 do Vasco, Flamengo e do Fluminense, quando chegar no time de cima, ele vai achar que ele vai tomar de 3, 4, 5, porque ele está acostumado a perder. Então você tem que mudar até isso no teu jogador, que foi um trabalho que foi feito. Então você reestrutura toda a divisão de base, de novo, tanto administrativamente, quanto tecnicamente, quanto na filosofia. Seja a filosofia de jogo, seja na filosofia implementada para os próprios jogadores. E aí nós fizemos uma série de situações para que esse projeto da base fosse um projeto vencedor. E ainda não cheguei na questão mais importante da tua pergunta, que é a questão do fatiamento. Eu vou chegar lá. Tá? Então, quais foram as primeiras mudanças que nós fizemos na base? Quando nós chegamos lá, tinha assim, o assistente técnico do Mirim ganhava mais que o preparador físico do Sub-20. Tem alguma coisa errada. O treinador do infantil
ganha mais do que o treinador do sub-20. Tem alguma coisa errada. Então, foi feito todo um organograma diferente do que se tinha, estabelecendo um plano de cargos e salários e com meta. Tanto é que a gente teve exemplo de treinadores que começaram no Mirim e acabaram no sub-20. Por quê? Porque foram crescendo dentro do próprio Botafogo. Exemplo, tenho dois. O húngaro e o próprio Maurício Souza, que hoje está no Flamengo, foi campeão da Copinha pelo sub-20 do Flamengo. O Maurício era um treinador que fazia a coordenação entre futsal, Casa de Espanha e Botafogo. Essa mesma Casa de Espanha que nos deu Ezequiel, que vem do futsal da Casa de Espanha. Ele entra como treinador do sub-13, depois ele vai para o sub-15, sub-17, até chegar ao sub-20. Por quê? Porque você precisa estimular o teu treinador de saber o seguinte: se ele está no Mirim, está fazendo um bom trabalho, quando, por algum motivo, o treinador, se ele está no sub-13, o treinador do sub-15 sai, ou é demitido, ou vai para outro lugar, ou sobe porque saiu do 17, ele tem que saber que ele é que vai pegar esse lugar, porque senão ele não tem estímulo nenhum para trabalhar. Então, toda essa mudança foi feita, questão de uniforme para os jogadores da base, sabe? Questão de alojamento, inicialmente em Marechal Hermes, tudo isso foi modificado, tudo isso foi planejado. E nós começamos a fazer um projeto de transformar esse jogador com um perfil vitorioso. E aí a gente começa a ganhar título na base. E aí a gente começa um projeto de internacionalização da marca Botafogo utilizando a base. Botafogo foi o primeiro clube carioca a disputar torneio internacional com base. Eu outro dia vi uma notícia que o sub-17 do Flamengo, que tem um treinador que era do Botafogo, Felipe Leal, foi pela primeira vez campeão de um torneio internacional. Nós fomos várias vezes campeão de torneio internacional lá fora. Dessa geração, Dória, Gabriel, Jadson, Vitinho, Gilberto. Por quê? Porque a gente entendia que era importante para a formação desse atleta a disputa desses torneios internacionais. E jogamos contra times como o Milan, como o Bayern, como o Roma, como o Real. Então, nós disputamos torneios como o PSG não, o time holandês. PSV. Então, isso era importante demais para a formação deles, né? Da mesma forma que dentro desse projeto do futebol de base, nós começamos também, através da contratação de uma assistente social que fazia parte desse organograma funcional e administrativo da base, a desenvolver eventos e tarefas que trabalhasse o mundo cultural do nosso atleta diferente daquilo que ele estava acostumado. Então, eu tenho certeza que vocês tiveram a oportunidade de acompanhar várias vezes o Sub-13 fazendo visita à feira de livro. Algumas situações de jogadores de algumas categorias participarem de sessões de cinema especialmente para eles, e depois eles tinham que fazer uma redação sobre o filme que eles tinham assistido, e normalmente era um contexto de um filme de esporte, ou de alguém que tinha se sobressaído, de alguém que tinha tomado uma porrada e tenha levantado a poeira e dado a volta por cima. Então, eram situações que são comuns no futebol. Então, a gente tinha até essa preocupação, para você entender. Tinha uma preocupação muito grande, e nós perdemos alguns jogadores ao longo do caminho, porque nós fazíamos acompanhamento da questão educacional. Então, tinha jogadores que faltavam permanentemente, a frequência era quase zero. E nós abrimos mão desses jogadores, inclusive, com passagem em seleção brasileira. Por quê? Tudo porque nós tínhamos um modelo e um projeto de formação de atleta. Bom, aí você fala assim, mas
Por que tinha um fatiamento? Primeiro, porque o fatiamento era permitido, hoje não é mais. Segundo, porque era uma forma que nós tínhamos à época de levantar recurso financeiro para, inclusive, time principal, com os chamados grupos de investidores que formavam fundos de investimento em jogador de base. Tá certo? Então, era uma forma que a gente tinha naquela época de financiamento. E era um recurso que não só o Botafogo usava, como outros tantos clubes no Brasil usaram. O modelo do Santos de fundo de investimento foi copiado do modelo do Botafogo. Mas esse era o ideal, porque pelo que eu entendi... Olha só, presta atenção, Falcão, não era o ideal. Investiu, e não aí era vendeu uma parte para usar para pagar a dívida do profissional. Mas olha só, não era o ideal. Mas o seguinte, nós precisávamos começar de alguma forma. Então, de novo, a desculpa de que não tinha dinheiro para começar a trabalhar em futebol de base, essa não servia para a gente. Aí, de novo, não, então não vamos fazer fundo de investimento, não vamos fazer divisão de percentual de jogador. Tá bom, então eu não consigo dinheiro em função disso. Mas se você fizer isso, você está fatiando o jogador, lá na frente você vai ser criticado. Tá bom, então eu não faço porque eu vou ser criticado e perco uma oportunidade nesse momento de fazer. É tudo uma questão, Falcão, de se começar. Eu sabia que em algum momento, talvez isso não fosse mais necessário, não seria comigo, mas com outra direção. Mas é o seguinte, alguém que pegou o Botafogo depois que eu saí, não pegou com a base que vinha de anos e anos e anos, como era no Botafogo. Muito pelo contrário. Quando eu fui criticado, e o discurso já estava pronto, quando eu saí em 2014, falavam assim, saiu, não deixou time profissional. Não deixei time profissional, porque alguns jogadores que lá estavam queriam contratos de 3, 4 anos, jamais com jogador de 30, 32 anos de idade, e eu não ia fazer isso. E isso foi um grande problema de 2014 que nós tivemos dentro do grupo. Mas, em compensação, tinha uma base dentro das divisões de base que deu sustentação à formação da equipe de 2015. É só você olhar a quantidade de jogadores que estavam lá. Que nós não tivemos. Tá certo? Então, assim, o projeto de divisão de base, ele era um projeto que tinha começo e meio. E a gente sabia disso. E nós tivemos resultados muito mais cedo do que nós planejávamos. A gente pensava que ter resultado com 5 anos e meio. A gente nem poderia estar lá mais. Nós tivemos resultado com 3 anos, que foi a geração do Dória, do Gilberto, do Jadson, do Gabriel, do Vitinho, do GG. Então, aí as pessoas falam assim, mas o Vitinho você já pegou velho, ele já chegou no sub-20. Tá bom, o Vitinho já chegou no sub-20. Quantos clubes cariocas estavam vendo o Vitinho jogar? Porque ele participou do mesmo campeonato que nós participamos. E por que nós pegamos e os outros não? Então, assim, não era o modelo ideal, mas naquele momento ele foi importante sim para o Botafogo, para que nós tivéssemos recursos. E te digo, o trabalho que se foi feito dentro da divisão de base do clube, ele teve, inclusive, uma repercussão no próprio trabalho do clube como um todo. Porque na hora que você gera uma mudança no futebol da base, essa mudança tem uma repercussão nos outros setores do clube. Então, obrigatoriamente, o futebol profissional começou a olhar para a base com um olhar diferente. Eu cito aqui uma situação que, para a gente, foi muito característica. Aliás, duas. Primeiro, a questão dos amistosos internacionais, que nós começamos a fazer e os outros clubes começaram a ir para fora para fazer também a mesma situação. E a outra, nós aprendemos a gostar
dos jogadores que foram criados na base do Botafogo, chegando mais cedo no Maracanã para assistir os jogos, que sempre tinha um jogo de juniores, que a gente chamava de juniores na época, né? Atualmente, por várias questões, você quase não tem mais preliminar. Resultado disso, como é que você faz a sua torcida conhecer sua base, sua divisão de base, os atletas que estão chegando, se ela praticamente não vai aos estádios nos jogos da base? Eventualmente, quando tem uma decisão, aí sim ela vai, ela chega junto e faz parte. Assistindo aos jogos da base, eu via que tinha 2 câmeras fazendo filmagem, uma acompanhando o jogo todo e uma outra só no goleiro. Então, o preparador de goleiro tinha uma câmera que ele ficava tomando conta do atleta dele, e essa outra câmera acompanhava o jogo como um todo. E aí eu perguntei, na época, ao Sidney, qual era a função daquilo lá, e ele disse para mim: olha, presidente, nós temos uma atividade pós-jogo, que a gente analisa determinadas situações da partida e coloca isso para a comissão técnica, para os próprios jogadores. Eu falei: mas vocês gravam tudo? Tudo. Então os gols saem aí, saem. Você pode me mostrar a qualidade dessa filmagem? Eles me mostraram a qualidade da filmagem. E a gente achou aquilo muito interessante. Eu achei aquilo muito interessante. O que eu falei? Na época a gente tinha lá no departamento de marketing a Maju, que era só para essa questão de audiovisual. E eu falei: Maju, se esse tipo de material foi entregue para você, você tem como colocar no nosso site? Ela falou: claro que tem. Então nós começamos a colocar no site os gols das categorias de base do Botafogo ao longo dos seus campeonatos. E aí começa um movimento nas redes sociais das pessoas começarem a comentar o golaço, a jogada, o jogador fulano de tal, porque era o jeito mais fácil dele conhecer o atleta. E aí depois, no segundo momento, a gente vê então que há uma necessidade de colocar uma assessoria de imprensa especificamente para a divisão de base. E aí essa pessoa vai fazer a cobertura dos jogos da base e leva a sua câmerazinha e faz um dropzinho atrás do jogador e do técnico, e entrevista o técnico depois do jogo, entrevista o melhor jogador depois do jogo, e essa matéria sai também no site. Então, isso foi uma forma de não só valorizar o nosso atleta e a nossa comissão técnica, mas principalmente fazer com que a nossa torcida conhecesse o nosso atleta. E logo depois, praticamente todos os clubes do Rio de Janeiro estavam fazendo a mesma coisa. Então, só para te dar um exemplo assim, muito simples, do cuidado que a gente tinha na questão da base, entendeu? E eu digo para você, assim, foi um grande legado que a nossa diretoria deixou. Não foi o Maurício que deixou, não. Foram as pessoas que passaram por lá, que entenderam, foram as pessoas que estavam nas diretorias executivas do clube, nos seus mais variados, tanto na parte comercial, tanto na parte de marketing, quanto no jurídico, quanto a diretoria executiva, quanto a diretoria financeira, todo mundo e diretoria de futebol, sabendo da importância que o desenvolvimento daquele setor específico do clube tinha para o futuro do Botafogo. Então, para você ter uma ideia, e aí eu fecho, que eu falei que eu ia demorar nessa resposta, eu fecho um pouco a questão. Era tão importante isso para nós, que nós entendíamos o seguinte: nós precisamos ter uma metodologia de ensino e formação própria do Botafogo. O Botafogo precisa saber o que ele quer formar, que tipo de atleta ele quer formar, como atleta, como cidadão, como pessoa, enfim. E nós, então, criamos um caderno de encargos, um caderno metodológico, que ele passava por todo esse processo de formação do atleta, desde o momento que ele chegava até o momento que ele saía do clube. Com isso, você fez o quê? Você uniformizou conceitualmente o processo de formação desse atleta. Ou seja, aquilo que era ensinado desde o sub-13 até o sub-20 tinha uma linguagem só. Então, o treinador e a comissão técnica do sub-13 não falavam uma linguagem, quando ele subia para o sub-15 era outra linguagem, não era, não.
tinha uma uniformidade conceitual. E os treinadores sabiam disso, as comissões sabiam disso, as pessoas que trabalhavam com os atletas sabiam disso, inclusive na questão da parte tática. Só para te dar um exemplo, era proibido jogar no 3-5-2, por questão de formação de atleta. Então, assim, hoje, como é que isso está lá dentro do Botafogo, de que forma que isso está, como é que isso está, eu não sei responder e não vou responder. Mas eu estou dizendo, essa foi uma preocupação nossa. Então, nós criamos esse caderno de metodologia aplicada especificamente ao Botafogo. Tá? E nós fomos lá fora para conhecer isso. Nós visitamos o Real, nós visitamos o Lazio, nós visitamos o Manchester United, nós visitamos o Barcelona, para entender como é que eles faziam lá. E trouxemos para a nossa realidade e adaptando dentro desse processo formativo dos nossos atletas. Então, assim, eu sou muito grato às pessoas que entenderam dentro do Botafogo a importância que era o desenvolvimento da divisão de base, e essas pessoas são, na minha opinião, os grandes responsáveis por o Botafogo ter desenvolvido, ao longo dos nossos 6 anos de gestão, o que a gente desenvolveu na base do clube. Maurício, vamos para 2014, começar as histórias um pouco mais tristes, né? 28 de setembro de 2014, o Botafogo perde para o Grêmio, 2-0 no Maracanã. Eu me recordo bem, até porque tem uma historinha interessante minha. Isso foi no domingo. Na quinta, antes, o Botafogo ganhava do Goiás por 1-0, também no Maracanã, né? No dia 25. E eu lembro, Emerson Sheik perde um pênalti, mas o Botafogo no escanteio, o Bolívar faz o gol e a gente ganha de 1-0, dá um respiro. Chego em casa, vou descansar, já tinha bebido umas cervejas com meus amigos e minha esposa me acorda de madrugada dizendo que estava entrando em trabalho de parto. Então, meu filho nasce na sexta-feira, dia 26, Wagner Botafogo, você já deve saber a história, né? E no dia 28, eu arrumei uma confusão. Imagine a confusão que eu não arrumei para estar no Maracanã, para ver o Botafogo perder por 2-0 para o Grêmio. Deixei esposa e filho 2 dias, né, de nascido. Até meu pai parou de falar comigo durante um tempo por causa disso. E infelizmente a gente perdeu. E na saída, né, na saída de campo, o Jefferson, ele dá a seguinte entrevista: nós estamos sozinhos. Não tem diretoria, não tem apoio, estamos só nós, jogadores, a comissão e a torcida. Eu, como te disse, estava no Maracanã. Onde você estava? Eu estava em casa assistindo o jogo, eu ouvi as declarações. Como você mesmo disse, 2014 foi um ano muito, muito complicado, né? E ele começa complicado quando, diferentemente do que foi anunciado, não foi em função da saída do ato trabalhista. O ato trabalhista não tem absolutamente nada a ver com isso. Quando acontecem as penhoras da Procuradoria Regional da Fazenda Nacional. Então, isso foi um problema sério, porque aí todos os contratos que nós tínhamos com a Globo ficaram com impedimento de pagamento. E aí, o que aconteceu? Isso foi em setembro, a gente só estava conseguindo pagar CLT dos jogadores via sindicato dos jogadores. Graças ao sindicato, a gente conseguiu fazer uma manobra jurídica e a justiça entendeu como sendo uma questão prioritária, que era pagamento CLT tanto dos funcionários quanto dos atletas, que são funcionários, daquilo que estava em carteira. Então, obviamente, que tinha uma série de insatisfações de jogadores. Eu não estou aqui dizendo que eles estivessem errados, não. Eu estou dizendo que tinha insatisfação de jogador, porque o que recebia na CLT não era nem perto do que recebia na imagem. E jogador do Botafogo que
recebia na imagem e fazia jus pelo pagamento da imagem, porque nós tínhamos, vocês sabem disso, acompanharam, uma série de ações em que os atletas do Botafogo estiveram envolvidos para fazer jus a esse pagamento de imagem, que hoje, inclusive, tem na Justiça uma série de situações querendo o questionamento desse pagamento de imagem, porque, segundo a Justiça, isso, na verdade, é um subterfúgio, tanto por parte do clube quanto do atleta, para não pagamento de determinados impostos. E a gente provou no Botafogo que todo mundo que tinha contrato de imagem é porque tinha, efetivamente, uma situação de uso da sua imagem em ações do clube. Mas, enfim, havia, obviamente, essa insatisfação. O Botafogo tinha um vice-presidente, à época, de futebol. O Botafogo tinha um gerente de futebol, à época. Então, óbvio que tinham conflitos internos em relação a essas situações. Por quê? Porque quando o pagamento não chega, e era obrigação do clube pagar, há insatisfação, ponto. Não tem como dizer que não tinha insatisfação. Você estava Agora, em casa para não enfrentar essa insatisfação? Não, porque eu ia aos treinos. Eu ia no dia a dia. Eu estava lá. Tive reuniões com jogadores. Eu não ia aos jogos. Alguns jogos, outros eu ia. Mas eu estava nos treinos. Eles me viam lá. Porque eu não tinha por que não ir. Eu sabia que a situação era muito difícil. Por quê? Porque tinha bloqueio de receitas. Receitas essas que foram usadas posteriormente pela outra gestão, quando, com o refis que nós fizemos no final de 2014, quando chegou em 2015, usaram dessas receitas que estavam penhoradas, inclusive para pagar parcelas desse próprio refis. Depois o refis caiu porque o Profut chegou. Então, nós sabíamos que nós tínhamos essa dificuldade com o elenco. É óbvio que tinha. Mas eu estava lá no dia a dia, participava, eu ia a treino, eu nunca fui ameaçado por jogador, nunca tive problema de enfrentar jogador, de conversar com o jogador frente a frente. Com o próprio Jefferson, tive várias reuniões com ele, várias. Em várias situações. O Sheik, na entrevista pós-desligamento, ele diz que o senhor era ausente no dia a dia do clube. E aí, agora que você falou isso tudo, eu pergunto, continuando com essa resposta em cima do que o André perguntou. Houve algum complô dos jogadores? Complô contra mim? Assim, se dá uma importância demais num contexto que não era aquele. O contexto era, não consigo pagar porque não tenho dinheiro, porque o dinheiro está bloqueado. Essa que era a verdade. Então, esse era o contexto. Tá? O Sheik deu umas declarações como ele só não explicou porque que ele fez aquilo que ele fez no jogo do Bahia. Ele podia explicar, né, porque que ele fez aquilo no jogo do Bahia. Botafogo ganhando o jogo, Botafogo vencendo o jogo, e aí ele faz aquelas declarações dizendo sobre CBF, é expulso, e a gente tem um jogo seguinte importante em Criciúma. Ele podia explicar porque que ele fez aquilo no jogo contra o Bahia. Você sugere que ele fez propositalmente para ficar de fora Eu sugiro que ele só fale eu sugiro que ele só fale o que ele gosta de falar. É fácil dizer que eu era ausente. Mas eu fui a treinos que o Botafogo teve que fazer naquele campo lá, dentro de Jacarepaguá, porque a gente ficou sem campo para treinar no momento que o estádio foi interditado e nem o campo anexo a gente tinha para treinar, e ele estava no DM, eu estava lá, assistindo. Então, esse tipo de coisa, ele fala o que ele quer. Ele tem um microfone, ele tem a mídia, ele fala. Mas ele podia explicar também porque que ele fez o que ele fez no jogo contra o Bahia. Então, o afastamento desses 4 jogadores pega parte de indisciplina ou parte técnica? Porque eu acho que ali foi... Falcão de novo. Foi o vital para o rebaixamento, aquele afastamento? Falcão de novo. Assim, éramos 7 pessoas ou 8, peraí.
8, 7 pessoas numa reunião, de manhã e de tarde, foram 2 reuniões, e aí houve a decisão do afastamento, e essa decisão foi assumida por mim. Então, e sobre isso, infelizmente, cara, eu não posso dizer mais nada. 2013, um ano lindo, maravilhoso, a gente tem um time excelente, que dava muito orgulho realmente ao torcedor, de acompanhar, né? Com todas as dificuldades, a questão do fechamento do estádio, chegamos ao final do ano, conquistamos a vaga da Libertadores, e aí vem 2014, vamos para a Libertadores, é um fiasco, e enfim, o final do ano pior ainda. Você sonhava, como nos disse aqui nessa entrevista, em ser presidente do Botafogo e conseguiu. Você também sonhava e queria ser campeão. Eu entendo que, quando você disse que vou buscar o Seedorf para montar um time para ser campeão, era um campeão de uma competição expressiva, a nível minimamente nacional e, quiçá, internacional. E você termina esse mandato rebaixado, perseguido e por muitos, mas muitos, odiado. Seu sonho virou um pesadelo, Maurício. Inclusive pesadelo da torcida do Botafogo. Valeu a pena você hoje, se tivesse oportunidade, você faria tudo o que fez de novo? Essa pergunta eu já me fiz. E essa pergunta eu digo para você o seguinte: é de uma extrema covardia eu me perguntar isso. Porque como já passou, e hoje eu estou aqui sentado e tenho como analisar de uma forma muito clara, transparente, sem estar no calor da decisão, sem ter pressão, sem estar sofrendo tudo que eu sofri, é fácil eu dizer mudaria aqui, mudaria ali, mudaria aqui, mudaria ali. Então, primeiro, o resultado esportivo no final de 2014 foi o pior pesadelo da minha vida em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Mas me perguntar se eu me arrependo ou se eu faria diferente, eu não faço isso. Por quê? Porque seria covardia comigo mesmo, porque eu não estaria reproduzindo a situação de momento. Aí vamos nos reportar a situação de momento. A gente sabia que a gente tinha que reduzir custo. Tanto é que eu mando um e-mail para todas as diretorias no final de 2013 e digo o seguinte: precisamos fazer a redução de 30% em todos os departamentos. Senão a gente não chega no final de 2014. Ponto número 1. Ponto número 2. E aí, de novo, temos que lembrar que o fechamento do estádio foi uma pancada em relação a essa questão financeira do clube, e a gente já discutiu isso aqui exaustivamente. Mas é só para contextualizar aqui na resposta. Então, a gente precisava diminuir o orçamento, principalmente do futebol. Tínhamos contrato com o Seedorf ainda mais 6 meses. Ou seja, ele disputaria ainda as fases iniciais da Libertadores. E nós contávamos com isso. Como era esse contrato? Por exemplo, ele jogaria a fase de grupo. Não. Passamos da fase de grupo, você faria um aditivo. Na verdade é o seguinte, era até o meio do ano. Se por acaso a gente fosse passando de fase, obviamente, era uma situação de sentar com o atleta e falar assim: vamos renovar para você terminar a competição? É claro que isso todos os clubes fazem em atletas da mesma condição. E tinha uma cláusula lá que, se ele quisesse ser transferido para outro clube, o Botafogo seria ressarcido, que teria uma multa pró-Botafogo. Mas se ele... Somente como atleta ou como foi o caso? Como atleta, para jogar futebol. Então ele indo para ser treinador? Nada. Se ele encerrasse a carreira dele, encerrou a carreira. Se ele vai ser manager, diretor, presidente, treinador, o Botafogo não tem absolutamente nada com isso. Mas jogador, não. Para sair daqui, para ir para outro clube, tinha uma cláusula assim. Então, nós não
trabalhávamos com a hipótese de planejamento de 14, inicialmente, da saída dele. Tanto é que quando a gente faz o planejamento, e o planejamento me é passado com relação à questão do próprio treinador, né, era uma questão que tinha o aval dos próprios jogadores. A questão do húngaro tinha o aval dos próprios jogadores. Por quê? Porque o húngaro era uma pessoa que participava ativamente da comissão do Oswaldo, inclusive com o próprio Seedorf. Então, a gente tinha uma situação muito tranquila em relação a isso. Não havia, por parte dos atletas, nenhum tipo de rejeição ao nome, muito pelo contrário. Quando a gente começa a Libertadores, faz aquela pré-Libertadores, vai para lá, joga na altitude, acho que foi 1-0 que a gente perdeu, chega aqui, dá um caminhão nos caras. E aí começa a fase de grupo efetivamente. Nós fizemos uma partida aqui contra o campeão da Libertadores naquele ano, que os caras não andaram. Quando a gente vai jogar contra os chilenos, o próprio treinador do... União Espanhola. O próprio treinador do São Lourenço foi campeão, não foi isso? Deu uma declaração dizendo o seguinte: gente, a gente estava treinando, a gente nem viu o jogo, porque a gente sabia que o Botafogo ia atropelar, porque o Botafogo não deixou a gente jogar aqui. E aí a gente vai para aquele jogo contra os chilenos, a gente tem 70% de posse de bola, 15 bolas no gol, sei lá, a gente atropela e sofre um gol de um pênalti duvidoso, que o Júlio César teria feito, que eu acho que não fez, e a gente sofre e aquele jogo matou a gente. Naquele momento, a gente poderia ter saído do Maracanã como um primeiro clube brasileiro classificado antecipadamente na fase de grupo. E a gente sai dali para ter que pegar uma situação na Argentina contra os caras, e aí não deu. Mas, antes disso, tem a tal da greve. Então, o ambiente ali estava ruim. Ah, então você está colocando a culpa nos jogadores? Não estou colocando a culpa nos jogadores, não. Eu estou te dando o panorama do que aconteceu. Então, tem uma situação, obviamente, complicada já, porque a gente já estava com o dinheiro bloqueado. E aí a gente sai da Libertadores, que é um trauma, e é o primeiro trauma de porrada do ano, nessa situação. Vem o Mancini e prepara o time para o brasileiro. E aí a gente tem uma série de problemas em decorrência cada vez mais da falta de dinheiro. Mas ainda assim era um time que não necessariamente precisaria ter sido rebaixado, né? Mas aí, André, tem uma questão... Se você comparasse com os outros... Tudo bem, mas aí tem uma questão que eu digo para você assim, eu não sou o treinador, eu não sou o jogador. Mas você era o presidente. Eu estava lá participando, estava vendo, estava acompanhando, estava me colocando à disposição, estava conversando com o treinador, cansei de conversar com ele várias vezes, inclusive da forma de jogar do time. Quando a gente jogava de uma forma, a gente conseguiu resultado positivo. Quando a gente jogava de outra forma, não conseguia. Só que quem manda na escalação do time, quem faz os jogadores jogar, é o treinador, não sou eu. Mas aí não foi fora de campo que atrapalhou dentro de campo? Mas é isso que eu falo. O ambiente todo não era um ambiente saudável. Não era. Se fosse um ambiente saudável, não tinha acontecido absolutamente nada daquilo. Infelizmente, vou ter que falar, o ambiente do Flamengo em 2009 era tudo menos saudável e os caras foram campeões brasileiros. Mas aí tem uma situação de outro perfil de atleta, de um outro momento. Comando nenhum? Talvez não fosse só a questão financeira que tivesse em jogo, enfim. Aí são as lideranças, aí tem todo um contexto, obviamente, que perpassa por isso. Voltando para aquela pergunta do André, em 2014, pelo que você está falando, ali já tinha um Maurício desmotivado, descrente, não sei qual é a palavra, mas quando ele fala se você se arrepende, ali em 2014, como a gente pode talvez falar do último ano do Bebeto, e aí vem aquela história sempre da reeleição, já tinha um presidente cansado
descrente? Ali o Maurício já estava meio que se perguntando por que eu aceitei aquilo tudo? Olha, no final de 2013, em novembro, eu perdi meu pai. O que eu ouvi naquele momento, eu falei assim, Maurício, é o momento certo de você sair. Sai agora. Você sabe o que vem aí. E você vai sair por cima, porque a gente está campeão carioca, entrou na Libertadores. Eu falei, chance zero disso acontecer. Não vou fazer isso. Seria um ato de covardia extrema. Se tiver que enfrentar os problemas de uma certa forma causados durante a minha gestão, sou eu que tenho que assumir isso até o final. Desanimado, nunca. Porque eu acreditava o tempo todo, e se você conversar com o Mancini, você vai ver isso, que eu estava lá, e com jogadores, e principalmente aqueles jogadores que vieram da base, que eu tinha uma relação melhor, não de amizade, nem de nada, mas porque eles me conheciam mais, porque eu tinha acompanhado vários jogos, participei de algumas excursões, fui ver jogo lá fora, ia na copinha, enfim, eu estava presente. Então, todos esses jogadores eles tinham uma relação comigo melhor do que alguns jogadores profissionais que não me conheciam. Então, desanimado não, mas assim, o grande problema de 14 é que na hora que você precisa do dinheiro para resolver, você não tinha. Até 13, tinha. Né? Porque você, de novo, né, a gente tem aquela história da dívida e tudo mais. Alguém aqui conhece algum ex-presidente que não tenha adiantado receita? E adiantei as receitas que eu adiantei, o Conselho Deliberativo me deu autorização para isso. Então, e de novo, criamos receitas, recordes para o clube nos últimos 10 anos. Mas, 2014, além desse ambiente todo que tem, você tem aquele ambiente político que eu falei lá no início da nossa entrevista, em que eu coloco a situação política do clube. Né? Então, a gente está vendo claramente hoje aqui no Brasil que você tem um presidente no cargo que diz que ele é candidato a presidente, ele não vai ser candidato a presidente, mas se ele não disser que ele é candidato a presidente, ele não governa até o final das eleições, até o início das próximas eleições. Então, eu não tinha grupo político, eu não fiz um candidato que pudesse me defender, porque a minha pergunta é o seguinte: eu passei 6 anos no clube. Foram 6 anos de desgraça absoluta? Não. Foram 6 anos sem deixar um legado positivo? Não. Tem coisa que foi muito bem feita lá, muito boa, e tem fruto até hoje. Mas o último ano foi muito ruim no campo esportivo, especificamente do futebol. E é óbvio que isso traduz aí o que você falou, o ódio, a raiva, perseguição muito mais política do que qualquer outra coisa. Porque eu nunca andei com segurança na rua, porque não tenho como pagar a segurança. Nunca deixei de ir aos lugares que eu deveria ir. Entendeu? Até metrô eu pego sozinho, não tenho problema nenhum em relação a isso. Já encontrei com torcedores em várias situações. E em várias situações, quem tem que falar contra, fala contra de forma respeitosa. E quem tem que falar alguma coisa positiva, também o faz de forma respeitosa. Então, eu nunca tive esse problema. Agora, é óbvio que esse desfecho de 14 foi um desastre absoluto. Junta isso com uma eleição com 4 grupos políticos lançando seus candidatos. 4. E aí é a pergunta que fica: se fosse tão desgraça assim, tinham 4 querendo pegar a presidência do clube? E mais, que a gente tem que lembrar isso, que eu acho que vale a pena. Nós tivemos o processo de transição política
mais transparente e participativo do clube nos últimos anos. Foi criada uma comissão dos candidatos a presidente em 2014. Eles escolheram os seus pares e tiveram reunião com todas as diretorias executivas do clube. Financeiro, marketing e comercial, diretoria executiva, falar principalmente da questão do estádio, jurídico e do futebol. Inclusive, foi passado para eles, eu tenho e-mails disso, inclusive, da comissão, e quem falava muito em nome da comissão era o Dr. Gustavo Noronha. Passamos para ele um trabalho feito por uma auditoria independente, por um desses 4 grandes que eles têm no mercado de auditoria, que tinha sido encomendado por um botafoguense ilustre, e nós pedimos autorização ao intermediário desses botafoguenses, nós podíamos ceder o resultado daquela auditoria para essa comissão. E o resultado foi sim, e nós fizemos isso. Então, tinha-se de forma clara e transparente a situação do clube. Então, vir depois insinuar que tem gavetas aqui que eu não quero nem abrir, aí é fácil, amigo. Mas as gavetas estavam abertas desde o início. E eu não vi até hoje, nem mesmo nos processos que eu estou respondendo na Justiça, a tal auditoria independente que foi feita no clube depois da minha saída. Onde iam se descobrir todos os roubos, furtos, sacanagens que eu tinha feito no clube. Cadê? Cadê o resultado dessa auditoria? Eu estava crente que eu ia me deparar com ela no processo agora que é na Justiça, porque estão me acusando de improbidade administrativa, né? Não tem, não apareceu nada. Maurício, primeiro eu quero te agradecer imensamente por falar aqui para a Rádio Botafogo por mais de 4 horas. Ao torcedor alvinegro, nós também como torcedores, eu acho que a gente também tinha esse anseio. Pode ter fugido alguma coisa, mas a nossa ideia era tentar botar às claras todas as questões que incomodavam os torcedores. E eu quero deixar agora o canal para você falar com o torcedor alvinegro, colocar suas considerações finais, alguma coisa que você tenha passado que a gente não tenha perguntado, já te agradecendo e deixando em aberto para você falar para a gente. Obrigado demais mesmo por falar aqui para a Rádio Botafogo, tá, Maurício? Eu é que agradeço, assim, primeiro, da oportunidade de poder falar nesse canal que de tão importância que tem para o torcedor alvinegro, e eu sei disso. E a segunda é de agradecer imensamente o espaço, de eu ter podido, durante essas quase 4 horas de conversa com vocês, ter colocado várias situações que ao longo desses 3 anos e meio eu tenho me mantido calado e preferido não falar. Acho que chegou o momento da torcida alvinegra fazer juízo das situações com uma versão agora dada por mim de fatos que aconteceram durante a minha gestão. Espero que tenham ficado claros e espero que a gente tenha esmiuçado todo esse processo que até então estava muito nebuloso, digamos assim, e dizer que ao longo de 6 anos, eu tive algumas atitudes que, como presidente, representaram em desgaste ou não resultados positivos para o Botafogo. Mas, ao longo de 6 anos também, eu tenho certeza que a minha diretoria deixou legados importantes ao clube, e eu acho que o mais importante deles foi em relação às nossas divisões de base. Foi um papo, para mim, muito positivo. Foi uma conversa, para mim, que em determinados pontos não foi fácil de responder, não porque eu tenha medo daquilo que eu estou respondendo, mas porque a gente volta à lembrança em algumas situações que foram situações que não foram situações agradáveis de serem vividas. E eu posso dizer para vocês que a situação mais desagradável que eu vivi à frente do Botafogo foi
de ter sido o presidente que foi rebaixado em 2014. Então, isso é uma situação que eu, obviamente, não gostaria de ter vivido e, obviamente, que peço desculpas à torcida do Botafogo por esse fato. Mas a gente tem um vasto material que vai ser publicado e que a torcida do Botafogo pode, enfim, ter a minha versão daquilo que aconteceu ao longo desses 6 anos. Então, um grande abraço à torcida alvinegra, um grande abraço em todos vocês e, de novo, muito obrigado pelo espaço que me foi dado. Obrigado, André. Obrigado, Davi, Indiano, Dupin, Fábio, Maurício aqui nos bastidores, Bruno, da equipe do Maurício, Bruno. E obrigado a você, torcedor alvinegro. Espero que você goste bastante. Siga a gente e até a próxima, que se Deus quiser a gente volta, né, Gajão? Ó, fui!